Pessoal, a gente tem, antes do intervalo do coffee break, a gente está com o teto para usar também o refeitório, mas os palestrantes receberam algumas perguntas, a gente teve que selecionar algumas e o Dimitrios ali vai ficar com a relatoria desse evento, vai pegar todas as perguntas que não foram respondidas e vai sistematizar para a gente conseguir colocar depois no site do evento. Vou pedir a licença para fazer a pergunta. Wagner, pergunta fácil essa. Como romper com a estratégia das mídias que constantemente utilizam, dentre outros meios, a fusão de regulamento da mídia com regulamento de conteúdo? Glauco Gomes. Glauco. Isso é uma das coisas que também é a essência do que eles são muito competentes para fazer, que é a manipulação. Não é? Esse debate sobre a regulação da mídia, ele é quase como um interdito. É quase como uma coisa que é um pecado de se falar. E quando a mídia grande fala, com a capacidade que ela tem, o tamanho que ela tem, com a concentração que ela tem, ela acaba com esse debate, ou tenta acabar, contando esta mentira. Essa coisa assim, não, o que esses malucos estão querendo é regular o conteúdo, é dar aula daqui a pouco só de comunismo, é dar aula enfim, e a gente vê isso, né, por exemplo, nessas questões agora, essa briga que a gente viu aí, na questão do Enem, que tratava da questão de gênero e tal. Então, é mais uma das dificuldades e desafios que nós também do campo progressista, da mídia alternativa ou da mídia menor, enfim, como queiramos chamar, temos para explicar que, em primeiro lugar, a mídia impressa, que é basicamente da onde eu sempre trabalhei e trabalho, não depende de nenhum tipo de regulação nem de regulamentação. Ela está garantida na Constituição, inclusive tem imunidade tributária, que já está desde a Constituição de 46, foi uma lei do deputado na época do Partido Comunista Brasileiro, Jorge Amado, que dá a imunidade tributária, não é nem a isenção, é a imunidade, ou seja, não tem o fato gerador, estou falando aqui com todo mundo que é muita gente especialista, não tem nem o fato gerador, porque para aumentar a quantidade de leitura no Brasil e tal. Então a mídia impressa não precisa de regulação. Né? Qualquer um de nós aqui, inclusive, pode entrar aí na Paulista agora, botar um computador lá, uma impressora e escrever um panfleto e sair distribuindo, não tem que regular nem pedir outorga de ninguém. Já não posso chegar na Paulista e botar um transmissor de rádio e começar a transmitir em onda curta ou em onda média. É um problema, porque aí precisa da regulação. Porque o espaço aéreo, é onde transitam as ondas, é um espaço de união público, nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então tem a regulação. Então acho que a primeira coisa que, inclusive, nós, dentro do movimento, precisamos também esclarecer melhor é isso. Que quando a gente está falando de regulação da mídia, nós estamos falando da regulação da mídia radiodifusora e internet, que está sendo um pouco regulado à parte, com o marco civil e tal. Mas é basicamente do rádio e da televisão. E, além disso, eu acho que a gente tem que deixar claro, nós, é papel nosso, de alguma forma, através dos nossos veículos, dos debates e tal, deixar claro que ninguém está propondo regulação de conteúdo e muito menos regulação a anteriori. Ninguém está pedindo que se alguém vai na televisão escrever um roteiro para uma peça, uma série, uma minissérie, mande para um conjunto de sensores iluminados o que deve sair e o que não deve sair. A anteriori, nós não aceitaremos nada. O que tem é que a legislação já tem, e agora vai ser regulamentado de novo, você sabe o que pode falar, porque tem o crime de injúria, de calúnia, de difamação, tem o direito de resposta, tem o dano moral, mas é a posteriori, nunca anteriori. Então,
eu acho que cabe a nós que estamos nesse movimento, deixar com clareza isso, porque eles usam esse argumento dizendo o que vocês querem é, em nome da regulação ou regulamentação, controlar o conteúdo e vender ideologia marxista, ideologia comunista, ideologia socialista. E com isso eles ganham a consciência de amplas e amplas maiorias brasileiras. Então cabe a nós romper isso também, na crítica, no debate, explicando direitinho. No meu entendimento, inclusive, eu acho que se nós pegarmos, e a FNDC tem feito isso, o pessoal da Intervoz, se a gente pegar muito aquilo que já está na Constituição, acho que é o capítulo 220 ou 224, né? Que está muito claro sobre essas questões, que já rompe a democratização, a questão da concentração. O que não tem é uma lei que o regulamenta. Só aquilo lá desmonta o discurso desses oligarcas conservadores e manipuladores. Então, acho que é uma tarefa nossa também poder esclarecer bem essa questão. Eu queria, antes de fazer a próxima pergunta, registrar a presença da deputada Luísa Erundina. Muito obrigado. E para a senhora deputada, eu queria registrar a presença de mais de 200 pessoas agora, sábado à tarde, para discutir aqui meios da gente romper com essa tirania. Tá? Plínio, pergunta para o senhor. A diferença de natureza entre rentismo interno e rentismo externo? A outra pergunta. Como você aplicaria o processo de desindustrialização... Não, desculpa. Como você explicaria o processo de desindustrialização do Brasil? Paulo Pazin, da FENAMETRO. Tá. Então, rapidinho, 5 minutos, não é isso? Então, quando eu falei rentismo interno, rentismo externo, foi só para diferenciar a especulação financeira internacional da especulação financeira nacional. Na verdade, o capital internacional e a burguesia brasileira, elas estão envolvidas nos dois. Mas o efeito de cada um é distinto e é importante a gente ter clareza disso. Por quê? A especulação internacional, ela se realiza em dólar. E a especulação, digamos, dentro do país, em reais. Uma resulta em crise cambial e a outra em crise fiscal. E, na verdade, na hierarquia das crises, é a cambial que comanda a fiscal. E este puxada de juros do governo não tem a ver com inflação, porque isso daqui não tem nenhuma relação com a inflação. A inflação brasileira é de custo e não de demanda, então não tem nada a ver com lá. E também não tem nada a ver com falta de confiança do Estado brasileiro de colocar o título dele, porque ele não tem isto. Tem a ver, sim, com o esforço do governo brasileiro de evitar a fuga de capital, portanto, a crise cambial. Então, é só um detalhe para a gente entender. Um detalhe importante, porque qual é o próximo ato da crise econômica brasileira? Que a grande mídia, na teoria da ignorância, oculta. É a crise cambial. Isso daqui tudo está tremendo porque o governo americano vai terminar com a política dele de flexibilização monetária, vai aumentar a taxa de juros, e quando ele fizer isto, vai provocar dívida, crises de dívida soberana. Tem até dó da Maria Lúcia, porque vai trabalhar, é bom vocês deixarem ela dormir bastante, porque vai trabalhar, e todos vocês aqui, para burro, no mundo inteiro. Bom, desindustrialização é um assunto importante e complexo. País em reversão neocolonial não pode ter base produtiva nacional. A base produtiva nacional é a indústria. Então, quando você desindustrializa, você, no fundo, está desarticulando o sistema econômico nacional. Qual é a causa? Rapidamente, né? É uma causa externa e uma causa interna. Qual é a causa externa?
é a integração profunda do sistema capitalista mundial. Eu vou chamar isso daqui de globalização. E da política da globalização, que é a liberalização. E qual é o efeito da política de liberalização? Especialização. Bom, esse é um vetor. O outro vetor é interno. E tem a ver com o modelo econômico brasileiro e com o modelo que se consolida em 64, que coloca a indústria e todo o país a reboque do capital internacional. O que isso significa? E o Caio Prado já alertava para isso lá em 1960. Significa que quando convém pôr indústria aqui dentro, você põe. Mas quando não convém, você tira. E o desenvolvimento de cadeias produtivas diz que isto não convém mais. Ou seja, o Brasil não cabe uma indústria no Brasil. Você diz, então nós vamos virar o quê? Estamos virando uma mega feitoria moderna. Porque é isso. Se é reversão neocolonial, vamos virar uma feitoria. E isto, no tempo moderno, tem a ver com o plano real. O plano que foi feito pelo Collor, cristalizado pelo Fernando Henrique, aprofundado e legitimado pelo senhor Lula, pela senhora Dilma, todos, porque a crítica quer dizer o quê? Ter a visão de conjunto e ter a visão da história. Os problemas de hoje não caíram do céu, eles foram plantados ontem, e ontem era o governo da ala direita e da ala esquerda da ordem, Lula e Fernando Henrique. Obrigado. Agora uma pergunta dirigida para o Wagner, para o Antônio Martins e para Veridiana. Então, acho que 3 minutos para cada um, pode ser. Tá bom? A mídia de esquerda é uma mídia que se esgota majoritariamente no público de classe média? Como superar as barreiras de classe que separam o jornalismo de esquerda e as populações da quebrada, das favelas e periferias, que vivem um contexto cultural específico? Lembrando que a precarização da escola pública interfere no interesse e na capacidade de leitura. É uma pergunta do Christian Gigliotti, professor de filosofia no ensino médio. Ah, não sabia, desculpa. Só três observações sobre isso. Primeiro, a separação periferia e centro é a essência do apartheid brasileiro. Ela não vai ser resolvida só pelos meios de comunicação. Vocês imaginem aqui a Casa Grande Senzala pós-moderna, né? Quais as condições de uma pessoa que passa 1h30 ou 2 horas por dia para ir para o trabalho, para voltar para casa, que tem permanentemente o risco de ser morto por gangues ou pela polícia, que não tem segurança nenhuma em relação a hospital público, por exemplo, qual a possibilidade que essa pessoa tem de chegar em casa e refletir tranquilamente sobre os problemas brasileiros, sobre a crise da dívida, sobre a punção feita pela oligarquia financeira sobre o conjunto das finanças públicas. Infelizmente, é um problema que nos atinge, é um problema que nos diz respeito, é um problema que nós temos que nos ocupar enquanto comunicadores. Mas é um problema que não vai ser resolvido simplesmente a partir da comunicação. Segunda observação é que há sinais importantes de evolução, de mudança positiva em relação a isso, por ação das próprias periferias. A periferia hoje não se sente mais como inferior, principalmente a juventude da periferia, ela se sente como injustiçada. Há inúmeros exemplos, inclusive culturais, em relação a isso. Há inúmeros exemplos como os saraus da periferia,
E é exemplo como artistas, inclusive da periferia, são vários, a gente poderia falar aqui, que são legitimados na própria periferia e que comunicam-se com as próprias elites, as velhas elites. Então há um sinal de revolta e há um sinal de transformação em relação a isso. Terceiro, eu queria fazer uma proposta que tem a ver com o PRONAF, que o Wagner falou, que tem a ver com a pergunta que é relacionada à educação. Eu não sabia que era o Jorge Amado que tinha feito o projeto de, não é nem isenção, como é que você falou? Imunidade. Mas isso é uma coisa importantíssima porque tem a ver com o papel que os meios de comunicação representavam antigamente, os velhos meios de comunicação como instrumentos da democracia. Nós vivemos uma democracia representativa na qual nós votamos nos nossos representantes, mas nós somos informados sobre as questões nacionais, em teoria, pelos meios de comunicação. Meios de comunicação não deveriam, em princípio, ser um serviço público, não deveriam, em princípio, visar lucro. Porém, surgiu uma nova forma de comunicação, que é a comunicação compartilhada, que não resolve os nossos problemas, mas é potencialmente mais democrática, e essa não tem apoio nenhum do Estado brasileiro. Então, minha visão do PRONAF seria assim: para cada centavo de subsídio oferecido pelo Estado para a velha mídia, 1 centavo para as novas mídias. Mas isso não só sob a forma de publicidade. Nós precisamos, por exemplo, que milhares de comunicadores que existem hoje nos blogs, nos sites alternativos, vão para as escolas, onde existem computadores, mas onde existem professores que são mais analfabetos informáticos do que os alunos. Então, uma forma muito importante de apoiar os meios de comunicação alternativos era permitir que os editores, que os produtores de vídeo, que os produtores de áudio, que as pessoas que sabem orientar a construção de um site, a construção de um texto, pudessem oferecer oficinas nas escolas públicas, segundo um programa institucional articulado pelo Ministério da Educação, e houvesse esse trânsito entre novos comunicadores e a garotada da periferia, que precisa, é uma forma de superar o déficit educacional tremendo. Há uma potencialidade imensa. O Brasil é reconhecido em todas as plataformas de comunicação como extremamente criativo, tem a ver com a nossa cultura, mas a ação é extremamente rala. A ação, em geral, é criar alguma conta no Facebook e contar coisas banais. É muito possível transformar isso com a ação dos meios de comunicação alternativos. Essa questão é uma questão que nós que estamos lá, por exemplo, Caros Amigos faz esse ano 18 anos. Talvez seja dentro dos meios de mídia chamada alternativa a mais longeva, mais do que experiências que no tempo da ditadura foram muito importantes. Muitos daqui leram o jornal Movimento, o próprio Pasquim, o jornal Ex, enfim, o Em Tempo. Então, você escapar do público da classe média é uma coisa muito difícil. Eu digo com sinceridade que nem essa é a proposta do caso da Caros Amigos. E acho que nós, em geral, dominamos uma linguagem que acaba falando mais próximo da linguagem da classe média ou da classe média universitária e tal. E é uma tarefa muito difícil. E daí, de novo, eu acho que o papel do Estado será fundamental. Como Plínio, eu também acho que a questão do Brasil não é questão principalmente fiscal. Na verdade, é como é que o Estado arrecada os recursos de 200 milhões e repassa para uns 10 mil pessoas. Essa é a grande questão, do tamanho do Estado. E neste caso da comunicação, e como romper isso para chegar a amplas maiorias nessas periferias. Nós estamos falando aí de milhões e milhões e milhões. Acho, de novo,
que o Estado vai ter que jogar um papel importante, ainda que tenha muita possibilidade na comunicação compartilhada, na comunicação dos coletivos e tal. Mas eu dou como exemplo a BBC. A BBC é de qualidade altíssima e é pública, não é estatal. Não é? Pública, assim. O cidadão inglês paga na sua conta de televisão, se eu não me engano, uma taxa compulsória. Compulsória. Para ele não pagar, ele tem que provar que não usa televisão. Ele pode não pagar, mas ele tem que provar de fato que ele não usa televisão. Então a BBC, para mim, é um dos exemplos. Imagina uma bela BBC do Brasil, com recurso. E aí entra uma outra questão, que às vezes nós de esquerda cometemos um erro, que é imaginar que a audiência e as pessoas do dia a dia são, como a gente, mais militantes. Elas não são. Elas gostam de futebol, elas gostam de novela, elas gostam de filme, gostam de um monte de coisa interessante que elas gostam. Então nós precisamos produzir coisas assim também. Porque se a gente produzir só talk show e debate igual essa mesa aqui, nós vamos ficar com menos de traço de audiência. Ainda que a gente seja simpático e fale coisas bonitas e tal, mas nós não vamos chegar lá. Nós podemos fazer isso no meio de uma programação que pegue os desejos que as pessoas têm. Né? Então, a BBC, no meu entendimento, ela foi capaz de juntar essas coisas. Então, por exemplo, a EBC, que deveria ser e foi montada pelo governo Lula, principalmente, para fazer a comunicação pública, não estatal. Estatal é a NBR, a Rede Brasil e tal. Tem uma verba hoje de 500 milhões de reais anos. Eu acho que é por aí, a Veridiana deve saber melhor do que eu, mas é por aí, 500 milhões. É um dinheiro pequeno para você imaginar Globo, ou Record, ou SBT, ou mesmo Bandeirantes. Mas é um dinheiro razoável. Agora, vamos ver, agora está entrando, mas depois de muita briga. A programação de esporte, por exemplo, da EBC, é péssima. Como é que você vai querer crescer no Brasil a audiência sem ter uma bela programação de esporte, sobre futebol e tudo? Ah, tá bom, aí bota eu e o Antônio lá discutindo numa mesa e o Plínio, sobre a política fiscal. Tá bom, é ótimo, mas vai ter 5 mil telespectadores. Não tem jeito. Então, nós, o campo de esquerda, o campo progressista, temos que pensar nisso. Como o papel do Estado para ter uma comunicação pública e a própria natureza da programação dessa comunicação. É isso. Obrigado. Bem, lembrando que essa é uma pauta super importante, a gente vive debatendo como furar esse bloqueio da mídia, e amanhã, né, ali está uma das engrenagens, né, e amanhã a gente vai, certeza, a gente vai debater essas ideias que surgiram aqui, que foram muito interessantes, tanto do Pronaf, chamado Pronaf, como essa questão das oficinas nas escolas. Amanhã, então, relembrando, das 9 ao meio-dia, a gente vai se reunir aqui para uma discussão da estratégia da auditoria. Eu vou, então, para encerrar essa mesa, fazer agora as perguntas finais para a Veridiana, que já vai emendar na pergunta que foi dirigida aos 3, então tem uns 5 minutos, né? O pessoal da mídia, eles conseguem, né? Eles têm essa capacidade. Então, vamos lá. Veridiana, você acha que um canal da cidadania não deve produzir e transmitir programas, meio que o senhor falou, né? Haja vista que você critica essa cadeia de produção toda na mão de cada canal comercial? E qual o modelo de partilha de concessões que o Intervozes defende? Qual a avaliação do Intervozes da lei de mídia equatoriana? Bom, começando então pela pergunta compartilhada, só
complementando um pouco para concordar com o Antônio e com o Wagner. Com o Antônio no seguinte sentido. É importante. Primeiro, já teria muita diferença se a gente tivesse acesso à internet com qualidade nas periferias. Em geral, essas pessoas têm acesso por um celular, numa conexão 3G com problemas de estabilidade, uma franquia de dados baixíssima, que quando ela sai do Facebook, vem aquela mensagem, de medo, do tipo, você tem certeza que vai sair? Isso será cobrado do seu pacote de dados, né? E aí você fica lá porque parece que é mais seguro. Então, já seria uma diferença se a gente tivesse nas periferias um acesso à internet com qualidade para acessar vídeo, imagens e notícias em geral, né? Agora, uma outra questão que existe, que a gente deveriam haver políticas públicas relacionadas a isso, não só levar para lá e compartilhar nas periferias iniciativas de mídia alternativa que já existam, mas se aproveitar de coletivos culturais e da produção que é feita nesses próprios lugares, né? Que vem que aliás lida com a sua própria realidade e faz expressões culturais baseadas na própria realidade daquele lugar. E deveriam haver políticas públicas de cultura e de comunicação que pensassem nisso. Os pontos de cultura, de alguma forma, foram isso, foram descontinuados, agora teve um novo edital, mas é sempre uma verba pequena em relação ao tanto que é investido e o tanto que vai para os grandes meios, né? Ou em empréstimos, ou em veiculação de publicidade. Então, essa seria uma outra forma. Outra questão que as pessoas costumam falar bastante quando a gente trata de como levar isso para as periferias e tal. Seria interessante que dentro, por exemplo, das escolas públicas, se discutisse educomunicação, se discutisse leitura crítica da mídia, que isso fosse parte daquilo que os alunos de escola pública têm acesso no seu ensino normal, né? Agora, é claro que também existem outros meios, a gente nas universidades, nos movimentos sociais, conseguir chegar em pessoas que estão nas periferias e que podem ser uma ponte importante com relação a toda essa mídia. E aí, concordando com a parte do Wagner, também a gente tem que pensar numa programação que não uma programação que tenha lógica comercial, mas que converse com uma ampla gama da população. Quando se iniciou a TV Brasil, chegou-se a se pensar e se debater, inclusive, de ela passar os campeonatos que não passavam nos grandes meios. E se decidiu que era melhor não fazer isso, porque teve uma grita. Na Argentina, por exemplo, o grande debate da lei de meios, ele foi muito fortalecido pelo fato de os jogos de futebol não passarem na televisão aberta, né? Então, democratização da mídia era também democratização de ver o seu jogo do seu time. E a emissora pública passa os jogos. Então, o cara vê o jogo e logo depois tem um outro programa que ele está lá assistindo a televisão e ele pega e vê, entendeu? Agora, por exemplo, a gente já teve bons exemplos, pelo menos na televisão, na TV Cultura, nos áureos tempos, de programação infantil de qualidade que não atingia só a classe média. Ou mesmo programas jornalísticos, talvez o Roda Viva seja algo que nem sempre uma pessoa da periferia vá acompanhar com tanto vigor quanto alguém da classe média, mas eu acho que isso também faz parte, né? E era um programa, hoje em dia, enfim, tem problemas, né? Mas, enfim, temos exemplos de programas que não seguem a lógica comercial, mas que são tão atrativos, né, quanto outros das grandes emissoras. Isso é uma questão. Com relação à pergunta do Canal da Cidadania, acho que vale a pena dizer, né? O Canal da Cidadania, ele foi criado por meio do decreto da televisão digital, que criou alguns canais públicos da cidadania, da educação, da cultura, e um da União, que hoje é a TV Brasil /NBR. É preciso dizer que todo esse processo da TV digital foi um processo de manutenção do monopólio dos meios de comunicação, porque a digitalização do sinal da televisão permitiria que a gente fracionasse o espectro eletromagnético em mais canais e que a gente fizesse novas concessões do serviço para outros grupos, e mesmo assim se privilegiou dar o mesmo espaço do canal analógico na tecnologia digital para as emissoras que já tinham um canal, ao invés de fracionar, mas
algumas pequenas vitórias, como o Canal da Cidadania, em que se criou alguns canais públicos, que estão patinando para saírem do papel. O interessante do Canal da Cidadania é que ele sim pode ter multiprogramação, então ele pode ter mais de uma faixa, né? E uma faixa seria para a sociedade fazer a sua programação. E teria que ser combinado com a existência de um conselho de comunicação social naquela localidade, para que esse conselho discutisse qual é a programação e etc. daquele canal. Então é um modelo que chega, né, no apagar do século XX, poderia ter feito muito mais diferença se tivesse chegado antes, mas é algo que a gente tem que pressionar para que saia do papel e que tenha financiamento para existir. E aí a pessoa me pergunta, o Canal da Cidadania, ele não vai, porque eu falei da concentração vertical da cadeia, né, da emissora que produz e também distribui. Na lei da mídia democrática, a gente defende uma separação, inspirado até no modelo da TV por assinatura, em que um agente econômico, em geral é uma empresa de telecomunicações, que distribui o sinal, e o canal é de outra empresa, é a Sony, é o Canal Brasil, enfim. Então a gente defende, na lei da mídia democrática, que o serviço de distribuição do sinal, da programação, é um serviço de telecomunicações outorgado pela Anatel. E o serviço de programação, de fazer a programação da televisão, principalmente aberta, né, seria um serviço outorgado pela Ancine e de programação. No caso das emissoras públicas, isso faz ainda mais sentido, ainda mais no contexto de TV digital, porque é um custo tremendo para elas mudarem as que já existem, né, digitalizarem o seu parque de câmeras, transmissores e etc., né, e a gente defende que deveria haver um operador de rede das emissoras públicas, para garantir que todas elas tivessem uma qualidade padrão e todas elas chegassem no país todo, né? E não dependesse de um investimento próprio de cada emissora pública, essa infraestrutura de distribuição do sinal pelo país, ainda mais em tecnologia digital. Então, a gente defende, mesmo nesses casos, uma separação entre quem faz a programação e quem faz a distribuição. E a última pergunta: qual o modelo de partilha de concessões que o Intervoz defende com a avaliação da lei da mídia equatoriana? Baseado no princípio da complementaridade de sistemas público, privado e estatal, a gente se inspira no que foi feito na própria lei de meios argentina, que destinou pelo menos 1/3 do espectro eletromagnético que é voltado para o serviço de rádio e televisão para as emissoras públicas. Na lei da mídia democrática, a gente diz que deveria haver uma separação de 1/3 do espectro ligado ao serviço de rádio e televisão. 1/3 para as emissoras públicas, 1/3 para emissoras privadas, 1/3 para emissoras estatais, que são as emissoras estatais, aquelas que falam da atividade do poder público. Não é para ficar fazendo propaganda de governo, mas é a TV Justiça, a TV Câmara, né? Essas são as emissoras estatais. É essa partilha que a gente defende. A lei equatoriana, ela reconhece o direito à comunicação como um direito e ela faz essa partilha também. Agora, depois da aprovação de uma lei que regula os meios de comunicação de forma democrática, a gente passa a ter o desafio de aplicar esta lei, né? Tirar esta lei do papel. E é esse o desafio que os equatorianos estão tendo também para, por exemplo, garantir esse 1/3 para a mídia comunitária e pública. E só para terminar, eu queria fazer um comentário com base nos comentários que o Wagner fez, de os pontos que são importantes a gente deixar claros quando a gente trata do debate da mídia. Eu acho que ele não vai discordar de mim, é só uma questão de terminologia. Com relação à imprensa escrita, é isso mesmo, né? Não tem nenhum tipo de licença, e claro que qualquer um pode ser responsabilizado pelo que expressa. A liberdade de expressão vem com ela também a responsabilização do que você expressa. Então, se você ofender alguém, você pode ser responsabilizado, se violar direitos humanos, pode ser responsabilizado, tem o direito de resposta, enfim, isso se aplica à imprensa escrita. No caso do rádio e da televisão, que é um serviço público, hoje já existe regulação de conteúdo, mas regulação de conteúdo não é censura, né, em si. Então, acho que é importante a gente não comprar igualar a regulação de conteúdo com a noção de censura. Então, na medida em que a Constituição Federal fala que a produção e a programação no rádio ou televisão tem que ter preferências por finalidades artísticas, educativas, culturais, isso é regulação de conteúdo. Quando estabelece um limite máximo de 25% de publicidade diária, isso é regulação de conteúdo. A própria classificação indicativa, né? Então, é regulação de conteúdo e a gente
é favorável, quando essa regulação de conteúdo, obviamente, não significa censura, né? Isso não está dizendo que as pessoas não podem veicular coisas, mas está dizendo que existem parâmetros baseados no Estado de Direito e na proteção de direitos humanos e de crianças e adolescentes, e que, se esses parâmetros forem violados, essa pessoa, essa emissora, poderá ser responsabilizada. E, sendo um serviço público, ele tem que dar prioridade, sim, a uma programação educativa, informativa, cultural, e não a uma programação que é a que a gente vê, de fato, na televisão hoje. Eu estou chamando todos os deputados aqui hoje. A gente está presente do deputado Ivan Valente. Outro grande parceiro dessa luta da democratização das comunicações. Então é isso. Obrigada. Obrigado, Veridiana. Rita, pode encerrar. Rita, por favor, pode encerrar a mesa. E tem os livros aí para a gente entregar para os palestrantes também. Os livros aí atrás. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes. Nossa, quanta informação, que bom, né? Que tarde gostosa, mesmo sendo um sábado à tarde, perto de um feriado. Mas, olha, foi muito bom, muito obrigada a todos, em nome da Auditoria Cidadã, e muito obrigada a vocês também. Vou passar a palavra agora. Obrigado. Obrigado, pessoal.